Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha mãe fecha a vontade divina em minha alma para que ela possa formar o primeiro lugar, seu trono e sua morada. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas que eu farei durante este dia. Amém. Bom dia a todos, o meu nome é Liliane. Então, o tema que eu vou falar é sobre Nossa Senhora, né? Tudo que contém a Rainha Mãe tem seu princípio no Fiat. Então, o trecho que eu vou ler agora é do volume 8, capítulo 33, do dia 5 de abril de 1908. Continuando a minha condição habitual, encontrei-me fora de mim mesma, dentro de um jardim no qual via a Rainha-Mãe sentada sobre um altíssimo trono. Eu ardia pelo desejo de subir até acima para lhe beijar a mão, e enquanto me esforçava por subir, ela veio a meu encontro, me dando um beijo no rosto. Olhando para ela, via como um globo de luz, e dentro daquela luz estava a palavra Fiat, e dessa palavra descia tantos diversos intermináveis mares de virtude, de graça, de beleza, de glória, de grandeza, de alegrias, de belezas e tudo que contém nossa rainha. Assim que tudo estava radicado em aquele Fiat, e do Fiat tinha princípio todos os seus bens. Então, o princípio de tudo foi o Fiat, né? Foi essa palavra Fiat pronunciado, né? Entre Nossa Senhora e Criador. Então, Nossa Senhora, ela pronuncia o seu Fiat, ela tem início num Fiat de Deus, né? E ela é a criatura que corre junto com esse Fiat, né? Então, Nossa Senhora, ela é aquela criatura onde deu a Deus o que nenhuma outra tinha dado para Deus, que é o Fiat, que é o Faces, né? Sem pôr nenhum obstáculo para Deus, né? Então eu vou contar um pouco aqui sobre a concepção de Nossa Senhora, né? Então, quando Nossa Senhora, a gente sabe que ela é uma alma escolhida, né? Então, assim, a Nossa Senhora, realmente ela é retirada, né? Uma alma escolhida de Deus, né? Única e escolhida com propósito, né? A Luísa também é uma alma única, escolhida e com propósito. Nossa Senhora, aí a gente olha assim, pensa assim, nossa, Deus fez tudo isso para Nossa Senhora, mas essa grandeza, essa beleza e tudo que Deus derrama em uma alma escolhida, né? Essas duas almas escolhidas, primeiro foi Nossa Senhora e depois Luísa, só que Nossa Senhora, ela tem o posto de rainha, né? E isso nunca vai ser tirado dela, porque ela é a primeira. Deus olha nessa alma toda a geração humana. Então, quando Deus ele separa Nossa Senhora, ele separa ela para um bem de todos, né? Então, ele separa essa alma escolhida, né, para um bem de todos, porque Adão não completou, né? Então, a gente sabe que Adão, na hora da prova, Adão ele não passou pela prova, né? E Nossa Senhora ela passa pela prova, porque Deus explica, né? Nos trechos que eu estava lendo. A Luísa ela tem uma dúvida ali, porque o que acontece? Quando a Luísa vê a concepção de Nossa Senhora,
ela vê Deus se derramando, ela vê o Espírito Santo se derramando sobre Nossa Senhora, ela vê, né, Jesus, todos os méritos da vida de Jesus em volta daquele germe, sabe? Daquela criatura, para que ela seja concebida sem mancha, sem pecado e com tudo à volta dela, né? Então Jesus ele explica isso. Então quando ela foi ser concebida, ele pegou o germe dessa criatura que é da estirpe humana, porque ele queria uma criatura, né, da nossa mesma raça, vamos pensar assim, e ele pegou aquele germe que tinha suas manias, mas antes de pôr a alma dela, né? Então, antes da alma dela, ele com a sua onipotência, ele explica isso, ele pega todos os seus méritos, né, da sua vida e limpa aquele germe, né? Então, por todos os seus méritos, por tudo que ele fez em vida, né, que ele ia fazer, que ele ia ainda vir, mas ele explica que como ele é Deus, então as coisas dele é um ato só, né? Então para ele não há passado e nem futuro, então para ele é sempre um ato presente, em ato, né? Então ele pega tudo aquilo que ele ia fazer, né? Vamos supor, ele fez isso para nós também, né? Para nós, ele coloca em volta, né? Dessa semente, dessa criatura que ia ser concebida nessa semente e limpa todo o pecado, né? Então ela nasce toda bela. Aí ela nasce toda bela, toda pura, né? E a alma dela é concebida ali, né? E, e o que que isso é? Então aí Jesus explica, ela foi a primeira redimida. Antes dela ser concebida, ela foi concebida nele primeiro, para depois ele ser concebida nela. Mas ela foi a primeira que foi concebida em Jesus. E aí ele explica que o nascimento dela, esse nascimento é o nascimento de toda a humanidade nela. Então, quando se festeja a concepção da rainha de Nossa Senhora, a festa é toda nossa, porque nós é a festa do nosso nascimento, né? Então, nós somos todos concebidos. Deus olhou e nos viu todos nela, né? Então, aí ele dota ela de graça, né? Por isso que ela tem todos esses mares, né? Deus se derrama nela. E aí, o que Jesus explica, né? Então, sobre a prova, né? A Luísa, ela teve essa dúvida, né? Ela falou assim, nossa, mas por todo esse prodígio, né, que Deus fez, Nossa Senhora, ela foi concebida, né, com todos esses males, que feliz criatura, né? Ela estava vendo tão graça, né? Que é essa graça. E aí ela ficou perguntando, ela passou na cabeça dela, mas todos passaram pela prova. E ela não passou pela prova? Né? Ela já, como se ela tivesse ganho tudo pela, né, na graça, né? E aí Jesus vem explicar. Falou assim: não, minha filha, pelo contrário, ela passou pela prova, né? Então, na hora que ela teve a sua concepção, ela foi dotada de razão e ciência, né? Jesus já deu para ela toda a razão e ciência. Ele fala coisa que ele não fez com nenhuma outra criatura. E aí ela conheceu o que? A sua vontade, né? Ela conheceu a vontade, mas ela não deu vida à sua vontade. Ele colocou diante dela a vontade humana e a vontade divina, né? Então, o primeiro ato de Nossa Senhora, né? Jesus fala que o primeiro ato dela foi ela conhecer o mal, né? Ela conheceu o mal, que era a vontade, que ficou separada da divina. Então, Deus colocou a razão nela, né? Ela tinha a razão e a ciência de poder o quê? De poder fazer a sua escolha, né? Então, ele fala que ela não perdeu nem um minuto, né? Ela pegou a sua vontade, amarrou o trono de Jesus, de Deus, e sem nunca querer conhecê-la, deu toda a sua vontade para Deus e recebeu a divina, e Deus pôde dar a dele para ela. Então ele fala que isso nunca nenhuma criatura tinha feito para ele.
Então, que esse foi o ato mais heróico, né? Então, quando eu li esse trecho, né, que ela está num globo de luz e atrás dela está a palavra Fiat, né? E desse Fiat começa a sair todas as belezas. Eu lembrei desse ato de Nossa Senhora, né? Que a vida dela teve início no Fiat, né? Todo o Fiat, ela correu junto com o seu Criador, pronunciaram o mesmo Fiat, sem nunca ter um ato, um respiro, como Jesus fala, de vontade humana, né? Então, por isso que Deus, ele pôde se derramar todo nela, ela assegurou uma vontade divina nela, né? Eu vou pegar aqui uma ajuda para eu ler o que Jesus falou, sabe, sobre esse primeiro ato, porque ele fala uma coisa importante nesse primeiro ato dela, que é a vontade divina dentro dela. Eu vou continuar aqui. Eu deixei esse áudio que eu tinha começado a fazer, né? Foi o primeiro. Aí depois eu até conversei com vocês todas, né? Que eu tava com um pouco de dificuldade sobre narrar, né, essa história de Nossa Senhora, porque é muito grande, né? E aí hoje eu entendi uma coisa, assim, porque eu queria dar o tudo, sabe? Como eu li muita coisa, e eu queria dar tudo aquilo. E aí eu vi minha pequenez, né? Acabou, não consegui abraçar tudo, né? Como a Aline já tinha falado antes, né? Você tentou abraçar, a gente não consegue. Mas assim, então, a luz assim que veio na minha mente foi, falei, Jesus, eu vou narrar a história de Nossa Senhora, assim como o Senhor narrou, né? Então eu peguei, o que eu fiz? Então eu vou alinhar alguns trechos mesmo, vou fazer a leitura deles, né? Depois eu passo o PDF também lá no grupo, porque é muito grande, né? Eu não consegui abraçar tudo, foi uma coisa muito grande, porque eu anotei assim uma coisinha que eu de manhã agora que eu estava andando ali, eu fiquei pensando, né? Eu falei, Senhor, as pessoas estão cuidando das suas vidas, né? Eu fui na farmácia e vi um negócio do carro lá e comecei a olhar as pessoas, né? Assim, eu falei, meu Deus, está todo mundo cuidando das suas vidas próprias, né? E aí veio essa luz bem grande, porque a luz que veio foi assim, que é do primeiro trecho que eu vou narrar, o primeiro ato de Nossa Senhora. Então, assim, eu comecei a contar a história aí, né? Então, vou contar, assim, o que veio na minha mente, né? Eu falei assim, nossa, Jesus. Jesus, ele fez Nossa Senhora com muito amor, com muito carinho, né? Por isso que eu vou ter que narrar aqui, para não faltar nada, porque a Nossa Senhora, ela é um bem para todos nós, né? Então, iniciou, na verdade, essa palavra Fiat, que eu estava olhando aqui nesse primeiro trecho que está atrás dela, né? Veio tudo isso aí para mim hoje de manhã. Eu falei, essa palavra bem grande, Fiat, porque a vida dela teve início. Aí ela narra aí mais para baixo nesse trecho, né? Nenhum respiro, nada. Eu falei assim, meu Deus. Ela se submeteu a uma prova, né? Perdão, às vezes está meio desalinhado meus pensamentos, mas eu vou chegar num ponto, né? Então, Jesus criou ela, fez ela toda cheia de graça, né? Toda assim, imaculada, vamos dizer assim, né? Toda imaculada. Mas, a hora que a alma dela foi concebida, ele dotou ela de toda razão e ciência, né? É o que eu estava falando aí. E aí, ele mostrou para ela a vontade humana do homem e a vontade divina. E o primeiro ato dela foi, na verdade, a prova que ela passou, né? Então, foi a prova que Jesus, num trecho seguinte, ele narra, né? Depois desse aqui, desse 15, que eu separei o 15:1, acho que depois é o 17, se eu não me engano, do volume 17. Então, essa foi a primeira prova dela, mas aí eu fiquei pensando assim, falei, nossa Senhor, mas se a gente vê a vontade nossa e a vontade divina, claro que a gente vai escolher a divina. Não é assim, né? Porque é você não dar nenhum respiro, você não cuida da sua vida. Então, como ela tinha ali toda a razão,
Isso que eu fiquei pensando hoje cedo, eu falei, meu Deus do céu, ela foi dotada de toda a razão, de toda a ciência de Deus. Então ela olhou Deus e o que ela teve que escolher, né? A hora que ela disse esse sim para a vontade de Deus, esse fiat que teve início tudo aí, ela disse sim para todo o plano de Deus, e todo o plano de Deus contém graças, mares, tudo, mas contém todas as dores de Deus. A hora que, sabe, isso deu um clique assim na minha cabeça hoje cedo, porque a hora que eu tava angustiada, aí hoje acordei assim, né, com a angústia ali tudo, falei, Senhor, é o que eu tenho para dar, né, eu falei, eu vou dar a minha vontade, né, falei, dou-te a minha vontade, e o que eu tenho para te oferecer, essa angústia, essa dor. Aí na hora veio para mim Jesus no Getsemane, com toda a angústia, suando sangue. E lógico que eu não estava suando sangue, mas eu estava sentindo uma dor, uma angústia, né? Então eu estava com aquela angústia. E aí eu falei assim, meu Deus. Aí deu aquele clique, eu falei assim, Nossa Senhora aceitou todas as dores de Deus. Ela tinha a ciência e a razão de Deus, do amor de Deus, do que ela sofrer por amor a Deus, do que dessas dores também, entendeu? Das dores de Deus, e ela aceitou as dores de Deus também, não é só as alegrias, entendeu? Então, assim, eu tô passando primeiro essa luz, assim, que veio hoje cedo, eu falei, e aí é outra coisa que veio, né? Eu vou narrando aqui depois, mas é outra coisa que veio também. Nossa Senhora, eu até anotei que é o princípio de todo o bem que Deus quis fazer para nós. Foi isso que veio na minha mente, né? Que ela é o início. Esse fiat iniciado nela foi por isso que toda a criação celebrou Nossa Senhora, toda a criação ficou em festa, porque foi o início de todo o bem que Deus queria dar para os homens, para nós, entendeu? Então ela foi esse início, né? Então quando então veio isso assim, eu falei assim, meu Deus, eu vou falar, né, o que veio, porque é muito grande, né? É muito grande. Eu vou falar assim, umas coisas que eu tô lembrando e depois eu vou ler os trechos, porque para Jesus me ajudar mesmo nos trechos, porque eu tô precisando dessa ajuda, né? Eu pedi ajuda para Deus, para Aline, para todo mundo, porque eu tava preciso dessa ajuda, né? Então eu vou ler esse trecho que Jesus fala que que a Nossa Senhora ela inicia e nasce nela toda a geração humana, né? Todo o bem que ele queria dar, né? Então assim era isso assim que eu queria passar, né? De que então Nossa Senhora, esse fiat, né? Desse globo de luz, de que se inicia tudo isso é o fiat de todo o bem, né? É aquele eu não sei explicar, assim, tentando tirar assim de dentro de mim aquilo que eu entendi sobre isso, que é todo aquele bem que Deus queria dar para todos, né? É isso que veio na minha mente assim. Eu falei, meu Deus, Nossa Senhora é o nascimento de todo o bem para todos, para toda a criação, para todo o projeto de Deus, né? Para tudo aquilo que Deus pensou. E aí depois eu fui pensando assim, meu Deus, não passou um respiro para ela, né? É essa luz que estava assim hoje de manhã em mim, né? Eu queria passar. Eu falei assim, tá todo mundo cuidando da sua vida. E ela olhou a sua vida, isso não é fácil, né? Porque a hora que a Luísa pergunta ali no trecho a prova que Nossa Senhora passou, porque ela viu que a concepção de Nossa Senhora era tão prodigiosa, era tão bela, que Deus tudo se alinhou, tudo que ele fez em volta dela para que ela não tivesse medo, sabe? Nossa, ele fez uns prodígios ali em volta dela, né? E ele fala num trecho que essa Imaculada Conceição dela, sem a prova, não seria nada para ele. Não seria nada, ela seria uma pequena luz, né? O que realmente foi um ato heróico, o que realmente foi esse sim dela, né? O que realmente assim assegurou tudo, né? Onde Deus pôde dar início ao reino, sabe? Então foi esse sim dela, né? Foi esse sim dela
Entende? E aí eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, eu fui lá na farmácia, sabe? Veio assim na minha cabeça, eu falei, eu tô vindo aqui na farmácia, lógico que era uma coisa que eu precisava fazer, que veio na minha mente que era para eu ir, né? Que minha filha tá com alergia, daí veio assim na minha mente, sim, vai lá, compra um remedinho de alergia, porque faz uns 3 dias que ela não tá dormindo, tá pingando lá um negócio no nariz, mas não é só isso, compra o remedinho para ela, veio isso, né? Falei assim, se não der certo, eu levo no médico, mas vamos tentar, né? Veio assim. Aí eu falei assim, porque eu tava assim, Jesus, eu não tô conseguindo fazer nada. Falei, Jesus, eu não tô conseguindo limpar a casa, eu não tô conseguindo, enquanto eu não fazer essa palestra, eu falei para ele, eu não tô conseguindo fazer as coisas que precisa fazer, né? E até o senhor já tá me chamando um pouquinho a atenção, porque o meu marido ontem falou assim, olha aqui essa toalha, ela tá meio suja. E eu falei, Jesus, o senhor tá falando para eu lavar roupa, eu lavo roupa tranquilamente. Falei para ele, mas eu não tô conseguindo, porque eu queria dar. Eu falei assim, eu queria fazer a palestra. Depois que eu fizer a palestra, eu falei para ele, eu consigo, eu consigo. Porque aí eu comecei a pensar, sabe, sobre isso. Eu falei, aí sobre esse ar que a Nossa Senhora não dava nem um respiro. Eu falei assim, eu não tô conseguindo, sabe assim, até o respiro ser de Deus, né? Tudo ser animado por Deus, entende? Você não ter vida própria, nenhuma, desde o teu primeiro respiro, né? E então é isso assim que eu tava, sabe, que tava pensando hoje cedo. Aí eu queria passar aqui nesse áudio e depois eu vou começar a narrar então tudo que Jesus é, falou aqui dela, né? Assim, algumas coisas que ele falou dela que eu acho muito importante. Teve que Jesus falou, né, dos atos de Nossa Senhora, que dele e dela, né, dos dois, enquanto eles estavam sobre a terra, os atos externos, também achei isso muito importante, que os atos externos de Jesus e Maria eram atos para a redenção, e os internos, isso também compreendi hoje cedo, né? Eu falei, Jesus, externamente eu tô com uma dor corporal, né? E internamente eu tô com a dor da divina vontade, de querer dar tudo, sabe? Aquela dor, né? Da divina vontade. E aí eu compreendi isso também, né? Também tive essa compreensão hoje desse ato interno e externo que eles estavam formando, né? Ao mesmo tempo que estava tendo a redenção, né? Que é um outro trecho que a Luísa também fala, que nossa, mas Nossa Senhora ela tinha tudo. Por que ao mesmo tempo ela não trouxe junto com a redenção o reino? Né? Então era a pergunta da Luísa. E aí Jesus veio falar, filha, porque era necessário primeiro a redenção, mas ao mesmo tempo que nós estávamos, eu e minha mãe, fazendo os atos de redenção, nós também estávamos constituindo o reino, né? Estávamos fazendo as duas coisas, né? Só que precisava, daí tem aquele trecho, né? Que precisava de um tempo para o homem tomar os remédios da redenção, porque senão o homem não ia aproveitar esse bem do reino, né? O homem não ia entender e não ia aproveitar, né? Daí outra coisa também que eu entendi é que a Luísa, né? Ela é essa alma escolhida, né? Em que recebe todos esses atos nela, porque é ela que precisa fazer esse reino conhecido, né? Nós também, lógico, mas eu falo assim, era a partir dela também que o reino ia ser conhecido, né? E ela tinha que formar o conhecimento do reino, né? O reino foi formado por Jesus e por Maria. Aí Jesus também explica no outro trecho que precisava de 3 vontades humanas, né? Que a dele, ele fala para ela, você esqueceu que eu também tinha uma vontade humana, Luísa? E eu, sério mesmo, a partir desse trecho, assim, que me deu essa luz, né? Eu falei, Jesus, você sabe que eu nunca me toquei, para mim o senhor não tinha vontade humana, né? Aí deu claramente para entender também aquele trecho do enxerto lá, sabe? Eu falei assim, nossa, Jesus, é verdade, agora tudo faz sentido, né? Aí ele falou, você esqueceu que eu também tinha? Aí ele fala assim que eles fazem sempre em 3, né? Então ele tem as 3 divinas pessoas, né? Que foi lá o projeto de criação, tudo que a gente conhece.
E para vir também a redenção, né, e o reino, também precisava de 3 pessoas, que é ele, né, com a vontade humana dele, mas com a divina totalmente reinante, né? E também outra coisa interessante que eu lembro, assim, do trecho que ele falou que precisava dos méritos dele, de tudo dele, porque é só ele que possui tudo que contém esse reino, né? Então, Nossa Senhora recebeu a graça, a Luísa também recebeu a graça, nós também estamos recebendo a graça, mas o único que contém todo o reino, de verdade, né, que tem todas as sementes lá, é Jesus, né? Então, ele precisava da vontade humana dele, né, que ele fala lá do enxerto, que a vontade humana dele serviu para toda a divina, né? E depois ele falava que precisou da vontade humana de Nossa Senhora e depois a vontade humana da Luísa, né? Então essas coisas assim que eu tô lembrando, tô passando aqui. Então eu vou pegar algum trecho aqui para poder me ajudar, né? Então às vezes eu vou fazer alguma narração mesmo, igual eu falei, vou narrar, vou alinhar aqui alguns trechos que Jesus fala que eu achei bem importante, né? Eu vou continuar esse que eu falei dos 3 atos, né, de Nossa Senhora, que o primeiro foi esse, né? O primeiro ato foi esse mesmo, que ela... Eu vou ler aqui, só um minutinho. Então, eu vou ler ele, é do volume 15, o 1, dia 8 de dezembro de 1922, né? O título é sobre a Imaculada Conceição, né? Ela estava pensando, né, na Imaculada Conceição, e Jesus começa a narrar. É o primeiro trecho que Jesus começa a narrar do Livro do Céu sobre a Imaculada Conceição. Minha filha, a Imaculada Conceição de minha amada mãe foi prodigiosa e de todo maravilhosa, tanto que céus e terra ficaram estupefatos e fizeram festa. As 3 divinas pessoas fizeram competição. O Pai fez sair um mar imenso de poder, eu, Filho, tirei um mar infinito de sabedoria, e o Espírito Santo um mar imenso de eterno amor, que fundindo-se formaram um só mar, e no meio deste mar foi formada a concepção desta Virgem. Escolhida entre as escolhidas, então a divindade forneceu a substância desta concepção. E não só era centro de vida desta admirável e singular criatura, senão que este mar lhe estava ao redor, não só para tê-la defendida de tudo o que pudesse ensombrá-la, senão para dar a cada instante novas belezas, novas graças, potência, sabedoria, amor, privilégios, etc. Então, uma coisa que eu entendi, que eu não sei se está certo, que a hora que eu pensei nos mares de Nossa Senhora, eu falei assim, é como assim, porque uma conversa, né, que eu tive com a Aline ontem, ela falou assim, Nossa Senhora também viu que ela não conseguia abraçar Deus. Mas é que esse ver, foi isso, assim, se tiver errado, assim, é até bom falar, porque aí pode ser corrigido, né? O que veio assim na minha mente, eu falei assim, tá, a gente não consegue abraçar Deus. Talvez Nossa Senhora também não conseguiu, né? Porque a Aline falou, e eu acho que eu lembro de alguma coisa assim, né? Que lá nos 31 dias com Maria, né? Mas isso não impediu em nada o fiat dela, porque esses mares ela deixa passar por ela, né? Passa por ela. Isso que eu fiquei pensando hoje. Eu falei assim, meu Deus, é que o Senhor passa por ela livremente, né? Ela tem a posse, mas a posse de doar os mares, né? De passar tudo por ela, né? Eu fiquei pensando nisso porque ela foi a concebida onde Deus olha toda a humanidade nela, uma obra perfeita, então Deus passa sempre por ela, né? Isso que eu fiquei pensando, então, porque os trechos aqui, que tem mais alguns que eu li, então foi dado esse direito a ela, né? De tudo passar por ela, todo o bem que vem para a Terra, tudo o que a criatura faz de bem aqui na Terra passa por Nossa Senhora, ela vai lá como mãe, né? Tá escrito assim, como mãe, pega esse bem junto com a criatura e oferece no trono de Deus, porque isso é o ofício de mãe, dela correr junto no bem junto com a criatura, né? Então eu também fiquei pensando nisso, né? Falei assim, abraçar a Deus, não sei, mas deixar Deus passar com seus mares, entendeu? Também faz parte do fiat, né? Deixar Deus passar livremente,
né? Então também é uma coisa que eu fiquei pensando. Continuar a leitura, né? Assim que sua pequena natureza foi concebida no centro deste mar, e se formou e cresceu sob a influência dessas ondas divinas, tanto que não apenas foi formado esta nobre e singular criatura. A divindade não quis esperar, como é seu costume, com as demais criaturas. Isso aqui é um ponto interessante. Queria seus abraços, a correspondência de seu amor, seus beijos, gozar-se de seus inocentes sorrisos. E por isso não apenas foi formada sua conceição, lhe deu o uso da razão, adotei de todas as ciências, lhe fiz conhecer nossas alegrias e nossas dores com relação à criação. Então aqui, olha, esse ponto aqui que eu achei interessante, né? E fiz a conhecer tudo. Então ela estava dotada das dores de Deus, né? Então assim, Deus deu a razão para ela das alegrias, mas também das dores, né? Isso que foi, por isso que eu comecei a falar sobre isso hoje, agora nesse pedaço, né? Que foi a luz que veio, né? Também pelo ato heróico, né? Então ela conheceu também, né? Todas as dores. E deste seio materno ela vinha ao céu, aos pés de nosso trono, para nos dar os abraços, a correspondência de seu amor, seus ternos beijos, e lançando-se em nossos braços, nos sorria com tal complacência de gratidão e de agradecimento, que arrancava nossos sorrisos. Oh, como era bonito ver essa inocente e privilegiada criatura, enriquecida com todas as qualidades divinas, vir no meio de nós todo amor, toda confiança, sem temor, porque somente o pecado é o que põe distância entre Criador e criatura. Rompe o amor, faz perder a confiança e infunde temor. Assim que ela vinha no meio de nós como rainha, que com seu amor dado por nós, nos dominava, nos sequestrava, nos punha em festa e se fazia raptora de outro amor. E nós a fazíamos fazer. Gozávamos do amor que nos arrebatava e a constituíamos rainha do céu e da terra. Céu e terra exultaram e festejaram juntamente conosco, por terem depois de tantos séculos a sua rainha. O sol sorriu na sua luz e achou-se afortunada por te servir de sua rainha, dando-lhe luz, o céu, as estrelas e todo o universo. Sorriram de alegria e fizeram festa, porque deviam alegrar a sua rainha, fazendo-lhe ver a harmonia e beleza do firmamento. Sorriam as plantas, pois deviam nutrir a sua rainha, e também a terra sorriu e se sentiu enobrecida ao dever de dar habitação, e por ter que fazer-se pisar pelos passos de sua imperatriz. Só o inferno chorou e sentiu perder as forças pelo domínio dessa soberana senhora. Parei aqui agora, né? E eu estava lendo ali, tive que parar assim que chegou minha mãe, né? E aí, o que aconteceu agora? Eu lembrei, eu falei assim, nossa Jesus, porque dos trechos que eu li, uma palavra ficou muito fixada assim na minha mente. Vou te dar de gole em gole. E aí eu falei assim, nossa, eu já tive que parar, né? Aí eu falei, de tarde eu vou tentar, vou continuar. E eu não sei como é que vai ser, né? Porque é de gole em gole. E aí eu lembrei do trecho que também está falando de Nossa Senhora e tem a ver com esse primeiro ato de Nossa Senhora, né? E tem a ver com isso que eu estava acabando de ler sobre Nossa Senhora, que Jesus aí estava lendo que ele abriu todas as portas para ela, ele deu, né? Estava escrito aí que ele abriu todas as portas para Nossa Senhora, para ela não ter vergonha e tal, né? E aí tá um trecho que Jesus ele fala que ele pegou a semente ali de Nossa Senhora, né, da estirpe humana, tudo, e tirou todas as manias, né, do pecado de Adão, né? Então ele tirou tudo ali antes dela ser concebida. Então Nossa Senhora, ela veio livremente, né? Ela não tinha um pecado, igual ele está falando aí, e ela vinha livremente até Deus. Tá vendo que ele fala para ela não ter medo. Ela não teve medo de Deus, ela vinha livremente porque ela não tinha o pecado. E a nossa semente, ele fala que a gente nasce de novo, sabe? A gente nasce de novo. E aí ele vai limpar todas as manias, só que ele vai limpando,
né? Esse prodígio, como ele está dizendo nesse trecho, ele fez somente com Nossa Senhora. Ela é a única que ele fez isso. Nós não. Então ele está fazendo de gole a gole, né? E aí eu fiquei pensando, né? Parei aqui agora, eu falei assim, nossa, Jesus, a gente está sendo limpo de gole a gole, né? E às vezes a gente mostra nossas as misérias e tudo mais. Tava pensando nisso agora, eu falei assim, e aí, o que que acontece, né? As manias sendo tiradas, né? Assim, a gente permanecer na divina vontade. Eu estava pensando nisso, eu falei assim, permanecer, às vezes você olhar assim a nossa fraqueza, a gente mostrar ela, igual, né, tá claro que eu mostrei para vocês que essa minha, essa miséria, né, essa miséria minha foi muito clara mostrando para essa miséria, né, que eu tava humana, minha e tal, sei lá, mas Jesus precisa tirar essas manias, né, ele precisava tirar o quê? Ele tem manias para tirar, né, de mim, assim, de nós, né? De todo mundo. E aí ele mostra, né? Ele vai tirando, né? Como se ele estivesse tirando. Eu fiquei assim pensando, regenerando, tirando, trazendo essa verdade. Eu falei assim, Jesus, é mais difícil o permanecer, porque eu fiquei pensando assim, eu falei, às vezes tem gente que entra aqui para estudar junto com a gente e entra com a vontade, mas não consegue perder essas manias, né? É o mais difícil mesmo. Então, assim, isso que eu estava vendo, né? Eu falei, Senhor, eu tive que falar, né? Eu tive que perder o medo de falar onde que eu, e chorar e falar que eu estava, né, com essa miséria e tal, mas na verdade foi assim que eu pensei agora. Eu falei assim, o Senhor estava as manias, né, que a gente tem que ir perdendo, né? Tem um medo ali, tinha um medo, tem uma. Como é que eu falo? Tem um medo ali, né? E Nossa Senhora ela não tinha. Né? Ela foi regenerada de tudo isso, e a gente tem, e ele vai fazendo isso aos poucos, né? E ele vai fazendo isso aos poucos na gente, a gente vai mostrando, sendo luz também. Né? É uma luz dessa verdade, ser verdadeiro, de não ter vergonha, né? Fiz uma meditação esses dias, né, de ser desnudo, né, eu falo assim, né, de abrir o coração, que o áudio que a Aline fez, né, como base lá para mim, como um norte, né, para palestra. Aí ela falava assim, olha, você procura os trechos, você estuda, anota tudo, e se tiver dificuldade, precisar de ajuda, foi o que eu li, o que eu ouvi ontem, né? Fala. E aí, a hora que eu tava tendo as dificuldades, falei assim, tá bom? Né? Eu fiquei pensando nisso ontem, falei assim, até sobre o tema da live, porque eu falei, Jesus, e a disposição, será que estava colocando pedra no caminho? Sei lá o quê, né? A gente faz, às vezes, umas coisas dessa, né? Mas, na verdade, assim, eu vi, assim, quando você vê que você está fiel naquilo que Jesus pediu, né? Então, Jesus pediu e eu fui sendo fiel ao que ele falou, né? Fui fazendo as coisas fiel ao que ele falou, né? Então, tem as dificuldades, mas o que ele quer tirar mesmo, regenerar essas manias, né? E aí, quando elas aparecem, né? Eu falo assim, quando elas aparecem, ela é luz também, né? É luz para os outros, né? Assim, eu vou continuar depois o trecho, mas é uma coisa que eu estava agora que tive que mexer com outras coisas, né? Falei que minha mãe chegou e eu tive que parar, mas aí enquanto eu estava lá e veio isso, falou sobre as manias, né? Sobre esse medo. Nossa Senhora não tinha, porque Jesus limpou ela, assim, foi um prodígio mesmo. E a gente, ele vai limpando, né? Então, ele falou isso mesmo. Então, por isso que às vezes as nossas misérias, às vezes aparecem, mas é para uma limpeza delas, né? Para a gente perder um medo, né?
porque é o que ele falou aqui, né? É porque eu tinha acabado de ler, parei, quase que a minha mãe chegou, e depois eu fiquei pensando, né? Fiquei pensando aqui, falei assim, nossa, a única coisa, né, que separa o Criador da criatura é o pecado, né? Então, quando não tem barreiras para ela, né? E ela tem a livre comunicação, livre acesso a Deus. Então, Nossa Senhora, ela não tinha o pecado, né? Ela tinha livre acesso, mas Jesus também fala que isso foi um prodígio que ele fez, né, na semente dela, no germe dela, né, para que ela tivesse livre acesso a eles, né? E nós não, isso ele concedeu somente a ela, e nós não. Aí ele fala dessas manias, né, que a gente tem e que ele vai limpando. Eu precisava ver qual que é o trecho, ver se eu acho, para falar sobre ele, ou talvez nem fale, porque não sei se vai dar tempo, é muita coisa aqui, tá? É isso que eu queria passar disso que veio, né, na minha mente. Por enquanto é isso, depois eu continuo esse trecho, porque aqui tem os 3 atos que Nossa Senhora fez, né? Então tem os 3 atos, né? E depois tem outra coisa importante que eu acho assim que Nossa Senhora fez também, que eu quero ler, né? Além desses 3 atos, que foram, deixa eu olhar aqui, que ela não perdeu tempo assim que ela nasceu, sabe? Assim que ela desceu para a terra, isso tudo estava acontecendo lá, junto com Deus, né? Esses 3 atos. Depois tem as 3 coisas que ela fez assim que ela foi concebida. Isso que eu quero ler também para ficar assim, para a gente conhecer, tá bom? Então, eu vou ler os 3 atos de Nossa Senhora. Mas tu sabes qual foi o primeiro ato que fez essa criatura celestial quando se encontrou pela primeira vez diante de nosso trono? Ela soube que todo o mal do homem havia sido a ruptura entre sua vontade e a de seu Criador. E ela se estremeceu, e sem deixar passar o tempo, atou sua vontade aos pés do meu trono, sem sequer querer conhecê-la. E minha vontade se amarrou a ela e se constituiu centro de vida. Isso aqui é importante, tá? Se constituir o centro de vida. Tem um trecho que Jesus explica sobre esse centro, porque sendo o centro tem a fecundidade da vida divina. Então, a hora que chegar mais próximo, daí eu vou ler o que Jesus falou sobre isso. Tanto que entre ela e nós se abriram todas as correntes, todas as relações, todas as comunicações, e não houve segredo que não lhe confiássemos. Foi precisamente isto o mais belo, maior, mais heróico ato que ela fez, né? Então, porque aqui está aquilo que eu falei, né, sobre a prova, né? Porque a Luísa, ela achou que Nossa Senhora não tinha tido uma prova, né? Mas na verdade ela teve a prova, né? Então Jesus está falando aqui. E aí eu fui entender o que é isso, que não é ter nenhum respiro, né? Ter essa morte mesmo, do eu, nunca pensar em si mesmo, só, imagina, exclusivamente tudo só para Deus, né? Você não mover um lápis, né? Pensa aí, se você não pegar um lápis, se não for pela vontade divina, né? Então é muito grande isso, né? E eu não tinha entendido, e aí Jesus mostrou para mim, né? Mostrou para mim o que é isso, né? Não mover um respiro, né? A não ser que for para Deus, totalmente para Deus, né? Nos fez constituí-la rainha de todos. Vê então o que significa atar-se com minha vontade e não conhecer a própria? O segundo ato que fez, o segundo ato de Nossa Senhora, foi oferecer-se a qualquer sacrifício por amor nosso, né? Então, toda sacrificada, isso que eu falei, né? Todo sacrifício, tudo, externo e interno, era por amor de Deus. O terceiro foi restituir-nos a honra e a glória de toda a criação, que o homem nos tirara com fazer a sua vontade. E ainda desde o seio materno chorou por amor nosso, né? Então as suas dores eram tudo as dores de
Deus, né? Só passou por ela. Tudo o que Deus passa por Nossa Senhora, ele passa livremente nela, né? Porque nos viu ofendidos e chorou de dor pelo homem culpado. Oh, como nos enterneciam estas lágrimas inocentes e apressavam a suspirada redenção. Esta rainha nos dominava, nos amarrava, nos arrancava graças infinitas, nos inclinava tanto para o gênero humano que não podíamos nem sabíamos resistir às suas repetidas instâncias. Mas de onde lhe vinha tal poder e tanta ascendência sobre a mesma divindade? Ah, você o entendeu. Era a potência do nosso querer que operava nela. Então, tudo o que passava nela é o querer divino, é a potência de Deus passando por ela. O choro de Deus passando por ela, os pedidos de Deus passando por ela. Tem outro trecho, né, que estou lembrando, Jesus estava falando assim, a Luísa, que foi o que ela perguntou, né? Nossa, mas Nossa Senhora possuía tudo. Então ela podia trazer o reino da redenção, do Fiat e tal, né? E aí ela falou, mas está tão distante, o homem está tão caído, tem tanta coisa no mundo, né? Mesmo dos tempos de hoje, igual a gente está vendo, né? Os tempos de hoje muito difícil. Parece que o reino não vai vir, né? E a Luísa também passava por isso, até na nossa cabeça deve passar. Só que daí Jesus falou assim, como que não vai vir? Se minha mãe pediu, a minha mãe pediu a redenção, pediu o reino, e a gente não nega nada a ela, por quê? Porque era Deus pedindo nela, né? Era Deus reconstituindo, pedindo, fazendo tudo nela, né? Então, assim, ele falando, não, o reino está seguro, ele vai vir. Porque aí ele fala assim, que a Luísa estava meio que racionalizando pela cabecinha humana dela, né? Pelos pensamentos humanos, que é pequeno, né? E aí ele falando, mas para Deus não, né? Para Deus vai vir, porque ela já pediu, né? Então, assim, o que que Nossa Senhora fez? Né? Por isso que eu tô falando, é muita coisa, né? Muito, porque só Deus mesmo pode falar dela. E como ele disse também num trecho, ele falou que ele narrou, né? Ele narrou, mas tudo mesmo a gente vai conhecer só no céu, né? Então é uma das coisas também que ele disse aqui. Então, deixa eu continuar aqui. Você entendeu? Era a potência do querer que operava nela, que enquanto a dominava, fazia dominadora de Deus mesmo. Também tem um trecho muito importante, esse dominadora de Deus mesmo, porque ele falou assim, que para dominar Deus precisa possuí-lo, né? Então, primeiro se necessita possuir para depois dominar a Deus, porque daí o que se pede, né? Deus não nega, ele não tem como negar, né? Então, isso também é uma coisa que estou lembrando dessa parte. Além disso, como poderíamos resistir a tão inocente criatura possuída pela potência e santidade de nosso querer? Seria resistir a nós mesmos. Nós descobríamos nela nossas qualidades divinas, como ondas afluíam sobre ela os reflexos de nossa santidade, os reflexos dos modos divinos, de nosso amor, de nossa potência, etc. E nosso querer, que era seu centro, atraía todos os reflexos de nossas qualidades divinas e se fazia coroa e defesa da divindade habitante nela. Então, esse trecho aqui parece assim como Deus estava fazendo uma introdução, Jesus, né? E depois todos os outros que eu li, foi como se Deus fosse destrinchando esse trecho, sabe? Ele foi ali trazendo mais elementos, mais elementos, mais elementos, né? Achei importante isso também, deu para perceber isso, né? E depois, é isso que eu estou falando, eu quero ver se eu trago esses elementos ali, nem que fossem os pedacinhos que Jesus falou deles, né? E nosso querer, que era seu centro, atraía todos os reflexos de nossas qualidades divinas e se fazia coroa e defesa da divindade habitante nela. Se esta Virgem Imaculada não tivesse tido o querer divino como centro de vida, olha só, centro de vida, todas as demais prerrogativas e privilégios com os quais tanto enriquecemos teriam sido um nada frente a isso. Então, isso também é importante, olha, o centro de vida, né? Então, quando ela fala o fiat dela, o sim dela, é para que essa vida fosse o centro,
né? Então, assim, que ela passasse livremente sobre ela e que fosse tudo para ela. Ela deu o tudo, né? Para receber o tudo, né? Ela deu. É isso que eu falo. O fiat dela foi olhar a Deus e falou: faça-se. E passa, né? Faça tudo que você, né? Livremente aqui, né? Sobre. Ela tá. Então, ela foi, né? Foi Deus, foi enriquecendo, foi ali fazendo tudo, né? Foi isso que lhe confirmou e lhe conservou os tantos privilégios. E não só, mas a cada instante lhe multiplicava os novos. Então Deus vinha trazendo mais, 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 né? Eis a causa pela qual a constituímos rainha de todos. Porque quando nós trabalhamos, o fazemos com razão, sabedoria e justiça. Porque jamais deu vida a seu querer humano, senão que nosso querer foi sempre íntegro nela. Como poderíamos dizer a outra criatura, você é rainha do céu, do sol, das estrelas, né? Porque ela foi a única, né? Então ela foi a primeira e a única a não ter nenhum respiro, né? Sem ser o divino, aonde Deus ele Então assim é aquilo que veio de luz, né? Primeiro que eu até anotei aqui. Meu Deus, Nossa Senhora foi o plano perfeito de Deus, onde Ele pôde doar, né? Assim, tudo que ele tinha planejado para nós. Então, não tem como ela não ser a rainha, porque se ali passou tudo que ele tinha planejado de bom para nós, aquilo que ele não tinha conseguido fazer com nenhum outro, né? Então, Adão negou esse direito para Deus. Então, e ela foi a primeira, né? A primeira. E depois nós vamos ser semelhantes a ela, né? Então tem até um trecho ali que Jesus estava falando, né? Sobre a Luísa, que as pessoas começaram a confundir umas coisas que leu, assim, da Luísa, pensando que ela ia tomar o lugar de Nossa Senhora. Ele fala, não, não, você é a segunda, ela é a primeira, e esses direitos são dela, né? Assim, eu quero semelhantes, eu quero outras rainhas semelhantes, né? A ela, né? Então, por isso, porque ela deu primeiro ali o sorriso de Deus ali, né? Então, a hora que a criação estava esperando todos os bens, né? E passou livremente por ela, assim, ó, sem um respiro do humano, entendeu? Então, por isso que dá para entender, né? Por que Nossa Senhora é a rainha, né? Deixa eu ver. Se em vez de ter nosso querer por domínio fosse dominada por seu querer humano, todos os elementos, céu, sol, terra, ter-se-iam subtraído do regime e domínio desta criatura. Todos teriam gritado em sua linguagem muda: não a queremos. Todos teriam gritado em sua linguagem muda: não a queremos. Nós somos superiores a ela, porque jamais nos subtraímos do teu eterno querer. Tal como nos criastes, assim somos. Teria gritado o sol com sua luz, as estrelas com seu brilho, o mar com suas ondas, e assim por diante. Nossa, interessante, né? Passou uma coisa aqui, né? As coisas criadas, né? O domínio de Deus, ele é estável, né? Por isso que eles rejeitariam uma vontade humana, né? Porque eles continuam aquilo que Deus criou, não muda, é imutável como Deus é imutável. Porque aqui, ó, não queremos, nós somos superiores a ela, porque jamais, né? Então assim, o querer de Deus é imutável, né? E Nossa Senhora, ela é rainha porque ela não mudou nada, né? Então ela vem com a mesma potência, né, de Deus. Tem um trecho aqui que eu tô lembrando que eu li, que as coisas criadas, deixa eu ver se eu anotei, porque as coisas criadas viram a mesma força, né? A força de Deus dentro dela. Eu vou pegar o pedaço aqui. Eu acho que esse eu vou ler depois, porque assim, que a mesma força, né, que encontrava fora, eles encontravam dentro dessa criatura, então era a mesma força de Deus, né?
Então, vou continuar na leitura. Teria gritado o sol com sua luz, as estrelas com seu brilho, o mar com suas ondas, e assim por diante. Ao contrário, como todos sentiram o domínio desta Virgem Excélsia, que quase como sua irmã jamais quis conhecer sua vontade, senão só de Deus. Não só fizeram festa, mas sentiram-se honrados por ter a sua rainha e correram em torno dela para lhe cortejar e tributar as suas homenagens, com o pôr da lua, como o escabelo de seus pés. As estrelas como coroa, o sol como diadema, os anjos como servos, os homens como esperando, todos lhe renderam honras e lhe fizeram suas homenagens. Não há honra e glória que não se possa dar a nosso querer, seja que trabalhe em nós em sua própria sede, seja que habite na criatura. Olha aqui, né? Então, o querer, né, que habita, então tem o poder, as coisas criadas sentindo o poder de Deus nela, né? Mas sabe qual foi o primeiro ato que esta nobre rainha fez quando, ao sair do seio materno, abriu os olhos para a luz deste submundo? Então, aqui vem os atos dela, isso que é interessante, né? Os atos que ela faz depois que ela foi concebida, quando ela nasceu, né? Ela já estava aqui na Terra, né? Quando ela nasceu, os anjos cantaram canções de ninar a celestial bebezinha, e ela ficou extasiada, e sua bela alma saiu de seu corpinho, acompanhada por legiões angélicas, e girou por toda a terra, e foi recolhendo todo o amor que Deus havia espalhado em tudo o que criou. E penetrando no empírico, veio aos pés de nosso trono e nos ofereceu a concorrência do amor de tudo que foi criado. Então ela nasceu, ela foi em todas as coisas criadas, né, girou pela terra inteira, foi recolher todo o amor de Deus e foi levar ao trono de Deus, como correspondência do amor de Deus, o que foi criado. E pronunciou seu primeiro obrigado. Em nome de todos. Ela já correu fazer os atos da divina vontade, né? Todos os atos. Ó, como nos sentimos felizes ao ouvir o obrigado desta pequena rainha, e lhe confirmamos todas as graças, todos os dons, para fazê-la superar todas as outras criaturas unidas juntas. Depois, lançando-se em nossos braços, deleitou-se conosco, nadando no oceano de todos os contentamentos, ficando embelezada de nova beleza, de nova luz e de novo amor. Suplicou novamente pelo gênero humano, pedindo-nos com lágrimas que descesse o Verbo eterno para salvar seus irmãos. Mas enquanto isso fazia, nosso querer a fez saber que descesse à terra. E ela imediatamente deixou nossos contentamentos e as alegrias e partiu. Para fazer o quê? Nosso querer. Que poderoso imã era nosso querer habitante na terra, nesta recém-nascida rainha. Não nos parecia já estranha a terra, não nos sentíamos mais para castigá-la. Fazendo uso de nossa justiça, tínhamos a potência de nossa vontade, que nessa inocente menina nos despedaçava os braços, nos sorria desde a terra, e mudava a justiça em graças e em doce sorriso, tanto que, não podendo resistir ao doce encanto, o Verbo eterno apressou sua carreira. Ó prodígio do meu querer divino, a ti tudo se deve, o fiat, né? Querer divino. Por ti se cumpre tudo, e não há prodígio maior que meu querer habitante na criatura. Então, esse é o primeiro trecho. Eu vou pegar alguns pedaços, então, que Jesus fala, né? Então, fala de Nossa Senhora. Algumas coisas eu já falei, que eu fui lembrando aqui. E depois eu vou ver qual que é o trecho que eu vou terminar, porque tem a Nossa Senhora, ela não terminou a sua missão, né? Nossa Senhora, ela continua, tem umas coisas muito interessantes, né, que Jesus fala ainda, né, sobre o reino da divina vontade, né, que é o reino de Nossa Senhora.
Então, eu vou lendo esses outros trechos agora. Vou ler um pedacinho do volume 25, o capítulo é 12, 8 de dezembro de 1928. Porque toda a criação festejou a concepção da soberana rainha, como a Virgem espera em seus mares suas filhas para torná-las rainhas, verdadeiro nome da festa da Imaculada Conceição. Minha filha, queres saber porque a divina vontade teve o princípio de sua vida na criança celestial? Portanto, o princípio de todos os bens em todas as criaturas. Não há bem que em minha divina vontade não comece, desça e ascenda a sua fonte. Então, essa celestial menina, tendo começado sua vida no fiat divino, desde sua imaculada concepção, e sendo ela da estirpe humana, com minha vontade adquiriu a vida divina e com sua humanidade possuía a origem humana. Então teve o poder de unir o divino e o humano, e deu a Deus o que o humano não lhe havia dado e negado, qual era a sua vontade. E deu aos homens o direito de poder ascender aos braços de seu Criador. Com o poder do nosso fiat, que tinha em seu poder, atava a Deus e aos homens. Assim que toda a criação, céu e terra, e até o inferno, sentiram na Imaculada Conceição desta Virgem menina, recém-nascida, apenas no seio de sua mãe, a força da ordem que ela punha em toda a criação. Com minha vontade, gemia com todos, se abraçava com todos, amava tudo e todos. E todos a suspiravam, amavam e se sentiam honrados de adorar nesta privilegiada criatura a divina vontade. Como não deveria celebrar toda a criação, porque até então o homem tinha sido a desordem entre todas as coisas criadas. Ninguém tinha tido a coragem, o heroísmo de dizer a seu Criador: não quero conhecer a minha vontade, entrego-a em dom. Quero por vida somente o teu querer divino. Em troca, esta Virgem Santa doou sua vontade para viver da divina. E por isso toda a criação sentiu a felicidade da ordem que por seu meio lhe vinha restituído. Né? Então a ordem, porque, pensa, né? Então tudo estava em ordem e o homem somente que estava em desordem. Né? Então ela restituiu o plano de Deus, ela restituiu todo o pensamento de Deus, né? Ela restitui, né? A parte que Deus deixou livre, né? Porque ela deu a vontade dela livremente, né? Então a parte que Deus deixou livre, né? Ela teve a coragem de doar tudo para Deus, né? Então ela doou tudo para Deus, né? O tudo que Deus precisava, né? Para pôr tudo em ordem, né? Em troca, esta Virgem Santa doou sua vontade para viver da divina, e por isso toda a criação sentiu a felicidade da ordem. Aí tudo ficou o que? Ordenado, né? Porque seu meio lhe vinha restituída, e fizeram concorrência o céu, o sol, o mar e todos, para honrar aquela que, possuindo meu fiat, dava o beijo da ordem a todas as coisas criadas, e meu querer divino lhe punha na mão o cetro de rainha divina. Ele cingia a fronte com a coroa de manto, constituindo-a imperatriz de todo o universo. Aí depois aqui no trecho, né, a Luísa fala uma parte dela, né, que ela está toda aniquilada pela privação de Jesus, né, e tal. Aí Jesus volta, né, fala de novo de Nossa Senhora. Ele vem no mesmo trecho, tá? Minha filha, coragem, não te abatas. Quero que gozes tua sorte feliz, porque meu querer divino te investe e te dardejando, te tira todas as manias humanas e a transforma em manias de luz divina. Essa aqui é aquela parte que eu falei antecipado, né? Que eu estava ali pensando sobre as nossas misérias e que Jesus vai tirando, né? Então ele aproveita, né, as nossas misérias ali, porque aqui ela estava se sentindo aniquilada, né? Então ela estava reduzida ao nada, né? E Jesus vem falar que isso serve, né, para nos investir, né, tirar nossas manias, né, do humano e transformar em luz divina. Hoje é a festa da Imaculada Conceição.
Mares de amor, de beleza, de potência e de felicidade transbordam da divindade sobre essa celestial criatura. E o que impede as criaturas de entrar nestes mares é a vontade humana. Nós o que fazemos uma vez permanece com o ato contínuo de fazer-se sempre, sem cessar jamais. Na divindade a natureza dar, sem que jamais termine o ato. Então estes mares estão transbordando ainda, e a rainha mãe espera suas filhas para fazê-las viver nestes mares, para convertê-las em tantas pequenas rainhas, mas está proibida a entrada da vontade humana, né? Porque a vontade humana é a que põe tudo em desordem, né? Então, se a ordem veio pela vontade divina, não veio pela vontade humana, né? Ela doou toda a sua vontade humana, aí todas as coisas se ordenaram, né? Então, as coisas de Deus é ordem, né? Então, não entra, vontade humana não entra, não há lugar para ela. E só pode ter acesso quem vive da vontade divina, né? Então, esse reino, né, a Nossa Senhora está formando, né? Ela está buscando as pessoas que têm disposição na Terra, né? Tem um trecho aqui, eu acho que eu vou terminar com ele, onde Nossa Senhora ela está buscando, né? Ela está passando, buscando, formando o seu reino, né? Transbordando esses mares para quem tem disposição. Por isso, minha filha, podes entrar quando quiseres nos mares de tua mãe. Minha divina vontade te apoia, e com ela terás livre o passo e a entrada. É mais, ela te espera, te quer com ela, e a nós e a ela nos tornará duplamente felizes por causa da tua felicidade. Nós nos sentimos mais felizes em dar, e quando a criatura não toma nossos bens, sufoca em nós a felicidade que queremos dar-lhe. Por isso não quero que esteja oprimida. Hoje é a festa maior. Olha por que é a festa maior, né? Da Imaculada Conceição, né? A igreja celebra, nós vamos estar celebrando, né? E nosso Kairos aqui, dia 7, dia 8, é o dia da Imaculada Conceição. O nascimento, né? Mas celebra, na verdade, celebra a Nossa Senhora sem pecado original, né? Mas o que realmente nasce nesse dia que os céus conhecem, a gente está passando a conhecer, que é a festa maior, é isso aqui, ó. Porque a divina vontade teve vida na rainha do céu, entendeu? É o nascimento da divina vontade na criatura, né? Então, a celebração desse dia, né, as honras, é o fiat divino, é a divina vontade. Foi a festa de todas as festas. Foi o primeiro beijo, o primeiro abraço divino que a criatura dava ao seu Criador, em virtude do nosso fiat, que a soberana criança possuía, a criatura que se sentava à mesa com seu Criador. Então, sabe o que eu fiquei pensando aqui? Deus esperando esse beijo, esse abraço, essa correspondência de amor. Então, por isso que é a festa do Criador, em que a sua criatura, né, aquilo que ele desejou, aquilo que ele estava esperando, né? Então, essa primeira criatura, em nome de todos, né? Aí, por causa disso, ela venceu a Deus, né? Ela venceu a Deus, porque Deus pôde dar tudo por causa dela, entendeu? Por causa desse ato dela, né? Dessa vontade em que ela negou totalmente. Então, Deus também pôde dar totalmente tudo o que ele queria dar, né? Tudo aquilo que ele criou e que ele pensou que era para o homem, e que estava lá, esses bens estavam retidos lá, veio uma criatura que restituiu tudo isso, sabe? Assim, que Deus pôde olhar e falar assim, nossa, agora eu posso liberar todos os bens, né? Para todos aqueles que queiram. Ele continuou ainda dando livre-arbítrio, né? Tá, ainda, todo mundo tem seu livre-arbítrio, mas aí ele pôde olhar e falou assim, mas para quem quer, vai estar disponível. E ela vai, Nossa Senhora é a que comanda tudo isso, né? Deus entregou para ela tudo isso, porque ele fala assim, que o reino da divina vontade é o reino de Maria.
e que ela vai ter a hierarquia dos seus filhos, então é ela que comanda todo esse reino, né? Então é a Nossa Senhora. Então eu vou continuar aqui no trecho e eu vou terminar com esse trecho mesmo, porque é o que eu iria falar, eu já acabei de falar aqui. Que a soberana criança possuía a criatura que se sentava à mesa com seu Criador. Assim hoje é também a tua festa, então é a nossa festa, de modo especial pela missão que te deu a minha divina vontade. Por isso vem aos mares da Imaculada Rainha para desfrutar da sua e tua festa. Então é a nossa festa. Aqui a missão da Luísa aqui é aquilo, porque ele também ela é uma criatura separada, né? E aí eu estava lendo ela é a criatura que recebe, né? Tudo que Nossa Senhora e Jesus fez, todo o conhecimento. Ela precisa receber nela todo esse conhecimento, porque ela precisa, o reino precisa ser conhecido e precisava de mais uma criatura, né? Então Jesus explica aqui num trecho de mais uma vontade humana, onde o divino reinasse, né? Então teve a de Jesus, né? Que ele estava explicando que eles fazem tudo em três, e ela era essa criatura escolhida, né? Em que tudo a divina ia, né? Ia reinar na dela, né? Na vontade humana dela. Mas ela era uma criatura. Então pensa, Nossa Senhora, ela foi restituída antes de nascer ali, né? Antes de ser concebida ali. As manias lá que ele fala, e nós, isso foi para Nossa Senhora, ele fala que é a única que ele fez isso, e para nós ele vai reconstituindo ali, né? Ele vai tirando as nossas manias, né? Igual está escrito aqui. Por isso que eu entendi isso, né? Que eu falei. Então eu vou continuar aqui para terminar. Por isso vem aos mares da Imaculada Rainha para desfrutar da sua e tua festa. Então me senti transportando de mim mesma nesses mares intermináveis, mas me faltam palavras para dizer o que senti. Por isso, melhor, coloco o ponto e sigo adiante. Vou continuar no mesmo trecho. Aí a Luísa, depois disso, no dia em que o confessor leu publicamente o que está escrito no 15º volume sobre a Imaculada Conceição, aquele trecho que eu li, o 15:1, porque eu acho que é o único que tem do volume 15 sobre a Imaculada Conceição. Meu amado Jesus, conforme eu ouvi que ele lia, fazia festa dentro de mim e me disse, então estava lendo publicamente, né? Minha filha, como estou contente, pode-se dizer que hoje minha mãe soberana recebe da igreja as honras divinas, honrando nela como primeiro ato de sua vida, a vida da divina vontade. Estas são as maiores honras que lhe podem ser dadas, porque o querer humano nunca teve vida nela, mas sim sempre a divina vontade. O segredo da sua santidade, de seu nível, poder, beleza e grandeza, e todo o resto, foi o meu fiat, que com seu calor extinguiu a mancha de origem e a concebeu imaculada e pura. Então estava tendo as honras verdadeiras, né? Que é o fiat divino. Então estava sendo conhecido. Então Jesus estava em festa. Causa primária e ato primeiro. Então, lembrando do trecho base meu, que era do volume 8, que Nossa Senhora estava num globo de luz e atrás dela estava a palavra fiat, a visão disso que Jesus está falando aqui, honrava os efeitos dela e proclamava imaculada, concebida sem pecado. Pode-se dizer que a igreja lhe dava as honras humanas, então antes só tinha honras humanas e não as honras divinas, o divino não se conhecia, então estava tendo as honras humanas, mas aqui não, porque as honras humanas Nossa Senhora não queria, porque ela não teve vontade humana, entendeu? Ela não queria essas honras humanas, ela queria o divino, então por isso que ela estava feliz, porque a verdade foi conhecida, o que Deus estava sendo conhecido e revelado, o que Jesus tinha feito nela, o que Deus tinha feito nela, o que essa palavra fiat tinha feito nela, as quais justamente se merece, porque uma vontade divina teve vida contínua nela, contínua, fecunda, que tem um trecho que ele fala dessa fecundidade. E isto era uma dor para mim e para ela, porque nem eu recebia de minha igreja as honras de uma vontade divina, habitante da Rainha do Céu, nem ela as honras devidas por ter dado nela o lugar para formar a vida do Fiat Supremo. Então
Essa é a verdadeira festa da Imaculada Conceição, né? As honras da vontade divina, pela primeira vez ali, habitante numa criatura e um reino, né? Ali formando o seu reino, sem barreiras, né? Vamos dizer assim. E ela, as honras, né, dela é por ter dado lugar, por ter dado a sua vontade, né? Então essa é a festa. Por isso hoje, ao fazer conhecer que tudo foi nela o prodígio do meu querer, e que todas as suas outras prerrogativas e privilégios forem ordem secundária. Então, tudo que a gente conhece de Nossa Senhora é ordem secundária, né? E como consequência dos efeitos daquela vontade divina que a dominava. Então, às vezes a gente algumas coisas, né, só que eu vi lá daquele livro, né, de Nossa Senhora, então vai falando sobre Nossa Senhora, né? Então aquilo lá são todas as prerrogativas, né? Aquilo são os efeitos, né? O primeiro motor que move Nossa Senhora é o fiat divino, é a vontade divina, né? Então o primeiro motor, então, o querer divino movendo, né, o interior ali da criatura, o que sai dele, né, o que a igreja via, vamos dizer assim, são somente os efeitos, né? Mas a paciência, a bondade, né, a beleza, na verdade isso são os efeitos, né? São os efeitos dessa vontade santa, divina, que move, né? O primeiro que move e que deixa todas as coisas ordenadas, né? Pode-se dizer que hoje se festeja com decência, glória divina e magnificência a festa da Imaculada Conceição, que se pode chamar com mais verdade a concepção da divina vontade na soberana do céu. E esta concepção foi a causa de tudo que é e fez, e dos grandes prodígios dessa celestial menina. Para encerrar, eu vou pegar o trecho 3344, tá, de 14 de julho de 1935. É importante porque, assim, né, certeza do reino da divina vontade sobre a terra, vento impetuoso para purificar as gerações, a rainha do céu, a cabeça deste reino. Né? Eu acho interessante falar dele porque vai estar falando aqui, né, que Nossa Senhora é a cabeça deste reino. Né? Então, assim, ele começa, né, com a Luísa ali, não vou ler a parte da Luísa, né, que ela está ali, né, na divina vontade, daí ela vai... algumas coisas, né, que ela fala, né, aqui. Eu vou, para não ficar muito longo, já onde Jesus está falando, tá? Então, aqui... então, o que a Luísa lá estava pensando, né? Quando será que viria esse reino? Né? Olha aqui, mas quem sabe quem verá esse reino do Fiat quando vier? Ó, como parece difícil. Então, esses eram os pensamentos da Luísa, né? Ela estava vendo ali a dificuldade e tal. Então, aí Jesus vem falar, tá? Minha filha, no entanto, tu medes ao humano os tempos tristes que envolvem as atuais gerações. E por isso te parece difícil, né? A nossa visão é curta, né? A nossa visão é no presente, né? E Deus é onisciente, Ele vê tudo, né? E Ele tem a certeza do reino, né? É interessante porque o reino já foi conquistado, né? E Deus já cedeu esse reino. Jesus e Maria já conquistaram o reino. E Deus já foi vencido. Ele já fez o faça-se, né? Já deu. É certeza do reino. Então Jesus vem explicar, né? Mas o ente supremo tem as medidas divinas, que são tão longas, que o que ao humano é impossível, para nós é fácil. Não devemos fazer outra coisa senão um vento impetuoso, que será tão forte, que se farão levar pelas correntes do vento, que purificará o ar insalubre da vontade humana. Então vai ter a purificação, né? E de todas as coisas tristes destes tempos, fará um montão e as espalhará como pó, investido por um vento impetuoso. Nosso vento será tão forte, impetuoso e operoso, que não lhe será fácil resistir-lhe. Muito mais que suas rajadas estarão repletas de graças, de luz, de amor,
que afogarão as gerações humanas e se sentirão transformadas. Quantas vezes um vento forte não derruba cidades inteiras e transporta homens, árvores, terra, água a outros lugares, inclusive distantes, sem que se possam opor? Então, não se detém um vento, né? A gente não consegue, né? O homem não consegue deter o vento, né? A chuva, a gente não consegue, né? Então, isso é isso que Jesus está falando. Muito mais nosso vento divino. Então, é isso que ele está falando. Se o vento aqui, humano da terra, aqui que a gente passa, né, a gente não consegue detê-lo, então o vento divino, faça-se de Deus, quando ele falou, né? Então saiu essa palavra de Deus, né? Não estava mais só em pensamento, né? Então a palavra de Deus já não era mais só pensamento, né? Já era realidade, vamos dizer assim, já tinha saído, faça-se, do Criador e da criatura, né? Porque foi faça-se juntos, né? Criador e criatura. Assim, o vento divino, querido, decretado por nós com nossa força criadora. E depois a rainha do céu, que com seu império roga continuamente que venha o reino da divina vontade sobre a terra. E quando lhe negamos nada? Né? Então, Jesus não pode negar nada a ela, né? Porque ela pede o que a vontade divina pede. E agora ele tem uma criatura, né? Ele tem uma criatura rogando, que rogava. Né? Antes ele não tinha uma criatura, mas agora ele tinha uma criatura. Né? Por isso que eu tô falando, tinha os dois fiates ali, o fiat de Deus com o fiat dela. Então Deus já estava vencido, ele não podia mais negar. Suas orações são ventos impetuosos para nós. Né? Também é um vento impetuoso, né? Deus não pode negar, não pode controlar, que não podemos resistir. E a mesma força que ela possui de nossa vontade é para nós império, ordem. Ela tem todo o direito de impedi-lo, porque o possuía na terra e o possui no céu. Por isso, como possuidora, pode dar o que é seu. Tanto que este reino será chamado o reino da Imperatriz Celestial. Fará de rainha no meio dos seus filhos na terra. Porá à sua disposição os seus mares de graça, de santidade, de poder. Porá em fuga todos os inimigos, o criará em seu colo, os esconderá em sua luz, cobrindo-os com seu amor, alimentando-os com suas próprias mãos, com o alimento da divina vontade. O que não fará essa mãe e rainha no meio deste seu reino, com seus filhos e com seu povo? O que eu lembrei aqui também num trecho, né, que esse cuidar dela é o Jesus que está dentro de nós, ela que cuida de Jesus dentro de nós, né? Tem aqui um trecho, ela que cuida e alimenta, por isso que ela coloca, né, todas as suas graças, ela cuida, né? Ela vê as disposições de quem pode receber Jesus, né? E aí ele nasce, e quando Jesus nasce num coração, ela que cuida, ela que está em volta daquela criatura cuidando, né? Como mãe, ela não se separa jamais de Jesus. Então, a divina vontade é tudo, né? Então, é tudo. O que não fará esta mãe, rainha, no meio deste reino, com seus filhos e com seu povo? Dará graças jamais ouvidas, surpresas jamais vistas, milagres que sacudirão céus e terra. Lhe daremos todo o campo livre para que nos forme o reino de nossa vontade sobre a terra. Olha só, né? Quem cuida, quem está formando o reino, quem está buscando, né? É Nossa Senhora, ela continua trabalhando, né? O reino dela. Ela trabalhando, né? Isso que eu fiquei pensando, Nossa Senhora trabalhando. Será a guia, o verdadeiro modelo. Será também o reino da soberana celestial. Por isso, reze também você junto com ela. E a seu tempo obterão o objetivo. Então, esse que é os trechos, né, que eu peguei, tem muito mais mesmo. Eu vou passar os PDFs tudo lá no grupo, quem quiser ler, tem muita coisa, não consegui falar tudo, né? Tem mais coisas ainda. É muito importante quem quiser ler, né? Vai entender pelo menos um pouco de Nossa Senhora, né? Sobre ela, sobre o Fiat dela. Mas eu estou encerrando, né, a palestra então de hoje. Que seja tudo para a honra e glória de Deus. Amém, Fiat.